Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana Desinflama Mais. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou ensinar o caminho que você precisa percorrer para desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Carol, como é que eu faço para me inscrever? Muito simples, só clicar no link que está na minha bio. Mas não façam isso agora. Esperem terminar a live para depois vocês irem lá na minha bio ou lá nos meus stories e garantirem a inscrição de vocês, tá bom? E na nossa live de hoje, uma live especial de Dia dos Namorados, né? Vocês estão aqui mesmo no Dia dos Namorados, firmes e fortes, assim como eu. Eu vou revelar 3 ações imediatas que vão desinflamar o corpo e destravar a queima de gordura. Se vocês começarem a aplicar hoje, vocês já terão aí, né, de uma forma contínua, obviamente, né, vocês já terão seus primeiros resultados. E já chegarão na Semana Desinflama Mais, que começa na próxima segunda-feira, dia 17. Vocês já vão chegar aquecidíssimas e já com seus primeiros resultados, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca pra mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Eu estava aqui recebendo muitos corações, acho que está tudo certo, mas confirmem aí pra mim, por favor. E aí, o que vocês vão fazer no Dia dos Namorados? Coloquem pra mim aí no chat. Vão sair com o namorado, com o marido? Mas depois da live, hein? Depois da live vocês estão liberadas. Até combinei de fazer a live um pouco mais cedo pra poder liberar vocês, pra vocês poderem ir comemorar o Dia dos Namorados depois, tá bom? Que bom, aqui as meninas estão dizendo que está tudo muito bom, estão ouvindo bem, se escute a perfeito. Muito bom, meninas, muito bom. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Desde segunda-feira, né, e nós faremos lives aqui todos os dias até domingo para preparar vocês para esse evento que vai ser magnífico. Inclusive, a Semana Desinflama Mais nessa nossa... na verdade, essa já é a terceira versão da Semana Desinflama Mais, né? Nós já fizemos uma em janeiro, uma em abril e agora em junho. Mas vai ter uma roupagem completamente diferente. Então, simultaneamente com as 3 aulas, vai acontecer um desafio de 7 dias, que vai acontecer lá no grupo, tanto nas aulas, né? As missões serão passadas tanto nas aulas quanto nos grupos do WhatsApp. Então, vocês já vão poder aplicar de forma prática as missões para terem aí seus primeiros resultados. E também temos a nossa comunidade fechada do evento, onde nós vamos trocar experiências, vocês vão poder tirar dúvidas, postar seus resultados, então vai ser muito legal, tá? Mas para isso vocês precisam se inscrever. Então, depois que terminar a nossa live, vocês vão lá no meu feed, lá na minha bio, clica lá e se inscreve gratuitamente. Ou no link que eu vou deixar nos meus stories, tá? Mas importante, isso aqui é um recado importantíssimo. Nós recebemos de algumas mulheres que estavam participando da Semana Desinflama Mais, que tiveram, que o pessoal estava aplicando golpes, tá? Estavam chamando essas mulheres no privado e estavam vendendo cursos, sei lá do que, entendeu? Nem sei que tipo de curso que é, mas não é nosso. Nós não estamos vendendo absolutamente nada. Então, quem receber mensagem de qualquer pessoa dizendo que é da nossa equipe, eles se passam pela nossa equipe, né? Dizendo que fazem parte da nossa equipe, colocam a foto, tararirará. Não é nosso, é golpe, tá bom? É golpe, então não comprem absolutamente nada. Nem eu e nem a minha equipe estamos chamando ninguém no privado, mandando link, vendendo absolutamente nada. Todas as informações do evento, né, de tudo que vai acontecer, estão sendo passadas nos grupos oficiais, que são aqueles que vocês se inscrevem que vocês entram quando se inscrevem. Coloca o e-mail, clica no botão e vai direto pro grupo, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre essas 3 ações imediatas que vão desinflamar o corpo e destravar a queima de gordura. Durante essas 3 primeiras lives que eu fiz aqui, segunda, ontem e hoje, eu falei muito sobre a importância da desinflamação para destravar o emagrecimento. Eu sei que todos os dias vocês veem aqui nos meus conteúdos, nas lives, eu falando sobre isso, sobre a desinflamação, mas muitas mulheres não entendem o porquê que a desinflamação acelera esse processo. O que acontece lá dentro do nosso corpo
né, que a desinflamação promove, que faz com que diminua o inchaço, diminua os sintomas, destrave o emagrecimento. Então eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Antes de falar quais são essas 3 ações imediatas, pra vocês terem clareza sobre isso, tá? O quão importante a desinflamação é nesse processo. E não só para o emagrecimento, mas como para a saúde em si, né? Tudo é muito importante. Muito bem. Quando o nosso corpo está inflamado, existem, só pra vocês terem uma ideia, vários graus de inflamação. Leve, moderado, grave e gravíssimo. Como que a gente faz para identificar o nosso grau de inflamação? Através de sinais e sintomas. Ou seja, o nosso corpo, ele manda sinais quando ele está inflamado. Quais tipos de sinais? Por exemplo, dificuldade para emagrecer, barriga inchada e estufada, irritabilidade e ansiedade, vontade excessiva de comer doces, barriga inchada e estufada, que mais? Unhas fracas e quebradiças, queda de cabelo muito severa, falta de disposição. Então, esses sintomas, quem tem, quanto mais sintomas você tem, né? Quanto mais sintomas a gente tem, mais inflamado o nosso corpo fica. Inclusive, lá na aula 1 da Semana Desinflama Mais, vocês vão poder fazer o diagnóstico do grau de inflamação de vocês comigo. Então, lá vai ter um momento da aula onde eu vou falando os sinais e sintomas e vou falando a pontuação. E vocês vão anotando, eu tenho esse sintoma aqui, então X pontos. Eu também tenho esse sintoma aqui, tenho X pontos. E no final, vocês vão somar tudo para conseguir classificar se esse grau de inflamação está leve, moderado, grave ou gravíssimo. Quanto mais alto o grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica e mais sintomas vocês vão ter, certo? Sintomas que são péssimos, que são ruins, que vocês viram quantos eu falei aqui? Isso que eu falei alguns, tem muitos mais. Eu falei alguns, mas olha só a barriga inchada e estufada, pra mim já é o fim. E eu falo isso com muita propriedade, tá? Por quê? Porque eu já fui uma pessoa que estive acima do peso. E a barriga era a coisa que mais me incomodava. Lá na aula 1 eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, para vocês poderem me conhecer melhor. Como que foi a minha história com relação a peso, com relação ao emagrecimento, como eu me sentia e tal. E a barriga inchada e estufada era a coisa que mais me incomodava. Então só esse sintoma pra mim de inflamação já era o pior. Porque pra nós mulheres, quem tem uma barriga inchada, estufada, estômago alto, a gente já não se sente legal. Porque vai colocar uma roupa e não fica bem, quer colocar uma calça, já fica apertando, já fica com aquela sensação. Tem algumas mulheres que falam, meu Deus, Carol, eu tenho uma sensação, as pessoas até me perguntam se eu estou grávida. Olha que péssimo isso, que desagradável, como isso mexe com a nossa autoestima. Aí vai colocar um vestido, não cai bem, vai colocar uma blusinha, não fica legal, quer ir numa loja comprar uma roupa, nada que compra cai bem, fica, né, sempre sai da loja frustrada. Deixa eu só ver o que vocês estão mandando aqui, que vocês vão falando. A Bruna tá dizendo aqui, o meu é gravíssimo. Olha lá. Bruna, meu Deus, que transmissão de pensamento. Juro pra você que eu não li o seu comentário. E olha como você vê transmissão de pensamento. Porque isso que eu te falei aqui acontece muito com as mulheres. E elas me falam isso, várias. Nossa, Carol, fulano veio me perguntar se eu estava grávida. Porque fica com aquela sensação, com aquele estômago alto, aquela barriga literalmente que parece de grávida. E quem fala, isso é futilidade, é porque nunca passou por isso. Nunca passou. A barriga é uma coisa que mexe muito com a autoestima da mulher. Às vezes a perna tá um pouquinho maior, o bumbum tá um pouco maior, o braço tá um pouco maior. Incomoda? Incomoda. Mas a barriga é o pior. Parece que quando a nossa barriga tá estufada, inchada, nada fica bem. E eu falo isso com propriedade, porque quando eu estava acima do peso, eu sempre conto essa história aqui nas lives e as meninas se identificam muito comigo. E eu quero saber se por acaso vocês também já passaram por isso. Quando eu estava acima do peso, eu era jovem. Eu era jovem, não vou aqui, né? A Bruna tá dizendo aqui, é terrível a autoestima lá embaixo, e eu sei. Eu sei porque isso também aconteceu comigo. E a minha autoestima era péssima. Eu me achava horrível. Nada caía bem. E, inclusive, essa história que eu vou contar aqui pra vocês tem tudo a ver com isso, com relação à autoestima. Quando eu era jovem, eu não vou revelar aqui minha idade,
Brincadeira, não tenho problema com a minha idade, tá? Mas eu já sou uma jovem senhora, né? Quando eu estava nesse período acima do peso, eu era bem nova. Então eu tava assim, sabe, na pré-adolescência, sabe aquele momento que você fica, assim, querendo se arrumar, que você tá passando da infância pra pré-adolescência, então a menina começa a ficar mais vaidosa, e foi bem nessa época que eu estava bem acima do peso. Inclusive lá na Semana Desinflama Mais eu vou mostrar umas fotos pra vocês verem como eu era. Tem aqui no meu perfil também, é a primeira foto que tá fixada lá no meu feed pra vocês verem como eu era bem gordinha, eu tava bem acima do peso, eu tinha uma barriga bem grande. E aí, tinha uma loja, nem sei se existe essa loja ainda, tá? Mas tinha uma loja nessa época, na minha época, que era uma loja bem modinha. E só as meninas mais badaladas compravam roupa nessa loja. Que o nome era Planet Girls. Não sei se vocês são da minha época, mas na minha época, das adolescentes, as que vestiam Planet Girls eram só as populares, as bambambãs. E eram umas roupas lindas. Nossa, eram umas roupas assim bem modernas, assim, pra época, cheia de coisa e tal. Só que, qual que é o problema? Eram roupas pra meninas magrinhas. Não existia roupa pra menina gordinha, que era o meu caso. E eu olhava aquelas roupas e eu ficava assim, fascinada. Ó, a Pri, ó, lembro demais dessa marca, ó. A Pri é da minha idade. Era muito moda. Quem tinha uma roupa da Planet Girls era assim, a bam. Porque era só as tops que, ó, a Sil também, ó, eu lembro. Não é, meninas? Não é que é bem isso mesmo? Só as bambambãs que tinham roupas da Planet Girls. Só que era uma marca que só fazia roupa pra menina magrinha, que tinha a barriga chapada. Quem tinha umas gordurinhas a mais, que era o meu caso, que eu era bem gordinha, tinha uma barrigona, na verdade, não era umas gordurinhas, era uma barriga bem saliente. Ó, eu também era assim, ó. Todo mundo gostava da Planet Girls. Todo mundo era apaixonado, todo mundo queria vestir Planet Girls. Não tinha roupa pra mim. Aí eu olhava aquelas meninas usando e o meu sonho era usar uma blusa da Planet Girls. Só que nessa época, assim, os meus pais, eles não tinham muita condição financeira, sabe? Ó, as minhas filhas usavam e eu também. Nossa, gente, quantas meninas aqui usavam Planet Girls. Nessa época, os meus pais não tinham uma condição financeira muito boa, sabe? E as roupas da Planet, como eram muito modinha, eram roupas caras. Era... Assim, não era todo mundo que tinha condição pra comprar tal dessas blusas da Planet Girls. E aí, o meu pai, eu queria muito um corselet que tinha da Planet Girls. Era um tomara que caia. E ele tinha uma cor, era tipo um rosa... Um salmão. Eu sempre gostei dessas cores, assim. Era meio pêssego, assim, uma cor meio pêssego, meio salmão. E ele era cheio de desenhos, assim, era bem lindo. Tinha umas barbatanas, assim, e tal. Era tipo um corselet mesmo. Era um corselet bem apertadinho, assim. E aí, eu passei, aqui na minha cidade, eu moro no sul do Brasil. Eu moro numa cidade chamada São José dos Pinhais, que fica do lado de Curitiba, a região metropolitana de Curitiba. E aqui tem uma loja, inclusive essa loja existe até hoje, mas não sei se... Eu não sei se existe mais essa marca. Eu nunca mais vi, né? Porque depois a gente cresce, né? Enfim, vai passando as fases. E daí já não usava mais as blusinhas da Planet Girls, né? Ó, eu tenho algumas ainda. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma. Eu acho que eu já doei, porque eu me desfaço bastante. Assim, quando eu não uso mais, eu costumo normalmente desfazer, assim, das roupas. Então, acho que eu não tenho mais nada da Planet. Mas eu queria muito esse corselet, porque vendia numa loja que tem aqui na minha cidade. E aí o meu pai falou assim pra mim, tá bom, eu vou comprar de presente de aniversário essa blusa que você quer. Nossa, eu fiquei feliz da vida, porque eu queria muito aquela blusa. Tipo, eu já tava pensando como que eu ia usar, na festinha que eu ia usar, tarará. Fiquei, ó, tenho calça ainda. Eu não tenho mais, meninas, eu me desfiz de todas, eu não tenho mais. Aí eu falei, uau, é isso que eu quero muito essa blusa da Planet Girls. Meu pai vai comprar, já tava pensando até como que eu ia usar, que eu ia ficar bambambam com aquele tal daquele corselet. E eu queria era aquele que eu queria. Beleza, cheguei lá na loja, fui provar o tal do corselet. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia de como aquele corselet ficou em mim. Vocês já passaram por isso? Vocês querem muito uma roupa, vocês desejam, vocês se imaginam usando aquela roupa. E quando vocês vão comprar, fica horrível. Tipo assim, até entrou em mim. Eu não vou dizer que não entrou, mas ficou horrível. Porque, veja, era apertado.
ele era pequenininho e eu estava bem acima do peso, eu estava bem gordinha, eu tinha uma barriga enorme, bem estufada, igual vocês estão falando aí, que vocês também já passaram por isso. Eu coloquei, ficou horroroso, ficou marcando, ficou, né, os pneuzinhos aqui tudo pra fora, porque ele era um corselet, mas ele era mais curtinho, sabe? Eu juro pra vocês, eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, mas eu não desejo essa sensação pra ninguém. As pessoas que vêm de fora me ouvindo falar isso pode parecer, ai, que futilidade. Mas só quem já passou por isso sabe a dor que é você querer muito uma roupa, se olhar, vestir, ter a condição pra comprar e não poder. Ficou horrível. Eu fiquei, sem mentira, tipo uma meia hora dentro do provador, porque eu queria muito que aquela roupa ficasse bonita em mim. Aí sabe quando você tenta ficar dando jeito? Aí eu, ai, mas será que se eu usar assim vai ficar melhor? Aí se eu usar assado? Mas não teve jeito, ficou muito feio, porque não era compatível com o meu corpo naquele momento. E eu saí daquela loja, tipo, não comprei, não quis mais olhar nada. Eu saí daquela loja, assim, chorando, literalmente. Tanto que eu fiquei, assim, tempos, assim, sem entrar naquela loja, porque eu fiquei meio traumatizada, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu nunca mais quero passar por isso. E depois que aconteceu aquilo, eu falei, nossa, eu nunca mais quero que aconteça isso comigo de novo. E então, até eu fiz um vídeo, eu não sei quem acompanhou, eu fiz um criativo, né, pra fazer um convite pra esse evento que vai acontecer. E eu falei exatamente sobre isso, sobre roupa, sobre roupas, né? Além desse corselet, que foi algo assim que, nossa, me deixou super mal, assim, eu fiquei super triste, fui chorando pra casa, fiquei bem decepcionada. O meu sonho era usar roupas claras. Eu sempre gostei mais de cores claras do que de cores escuras. Nunca gostei muito de roupa preta, tanto que vocês me veem mais aqui com roupas coloridas, roupas claras. Eu nunca fui muito do preto, nunca curti muito. Mas nessa época que eu tava acima do peso, eu usava sempre roupas pretas pra disfarçar a minha gordura. Porque quando eu usava preto, dava aquela sensação de dar uma emagrecida, sabe? Então eu usava roupas de cores escuras, sempre preto e tal, roupas mais largas. Teve uma época até que eu usava, nessa época que eu tava bem gordinha, eu usava muito macacão jeans, sabe? Aqueles macacões bem largos e tal. E usava sempre cores bem escuras porque marcava menos o meu corpo, né? Principalmente a minha barriga. E o meu sonho era usar, tipo, roupa clara, vestidinho claro. Até que eu fiz esse vídeo, eu fiz esse criativo com um vestido que eu tenho bem claro. Bem clarinho, assim, bem coladinho e tal. Que até aparece um pedacinho da minha barriga. E eu falei, até falei isso no vídeo. Pode parecer bobo isso que eu tô te falando. Mas poder usar uma roupa como essa é um sonho realizado. E eu acho que muitas mulheres também passam por isso. Pode parecer bobo mesmo, ai que coisa boba, mas gente, não existe nada no mundo mais satisfatório do que você chegar numa loja, poder escolher a roupa que você quer e não só que te serve. E você sair de lá feliz. Isso nos dá felicidade, porque aumenta a nossa autoestima. Nossa, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de desinflamação e comecei a aplicar isso em mim e o meu corpo se transformou totalmente, a minha autoestima mudou. Eu sempre fui uma menina insegura, eu era uma menina que não me comunicava muito bem, eu tinha dificuldade para falar em público, tanto que naquela época, se eu tivesse que abrir um vídeo e fazer uma live para milhares de pessoas ou gravar um vídeo, eu jamais iria fazer. Porque eu era muito insegura. Porque a nossa insegurança está completamente ligada com a nossa autoestima. Se a gente tem uma autoestima alta, a gente se sente segura. Tudo fica bom, tudo fica bonito, a gente se sente poderosa, a gente se sente feliz. Quando a gente tá com a nossa autoestima baixa, tudo que a gente coloca fica feio, as roupas não caem bem, aí a gente já fica, sabe, retraída. Aí você não tem vontade de se maquiar, você não tem vontade de se arrumar. Quando você vê, você tá vivendo de pijama, de legging e de roupa preta. Essa era a minha realidade. Roupa larga, ou era legging, e roupa escura. Roupa preta escura. Essa era a minha realidade. E por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês, né? Pra vocês entenderem que a gente tava falando da questão dos sintomas de um corpo inflamado. E eu também tinha isso. E isso era algo que me afetava e muito. Muito, muito, muito. Afetava a minha autoestima, afetava a minha, né, por eu ser uma mulher mais segura. E eu tenho certeza que isso também acontece com a maioria das mulheres. Toda vez que eu converso com uma mulher, eu pergunto:
Inclusive, a gente roda pesquisas, né? Sempre quando a gente vai fazer esses eventos grandes, quem tá inscrita lá na Semana Desinflama Mais também recebeu uma pesquisa que vocês respondem algumas perguntinhas, porque eu sempre quero conhecer vocês melhores, né? Melhor saber as suas maiores dificuldades, saber, enfim, quais são os seus maiores sonhos. E quando eu pergunto o porquê que vocês querem desinflamar e emagrecer, é unânime. Todas respondem, assim, 99,9% respondem. Porque eu quero diminuir minha barriga. Porque eu quero diminuir a minha barriga que é inchada e estufada. A minha barriga que parece barriga de grávida. E eu sei porque eu também era essa pessoa. Era o que mais me incomodava. Era a minha barriga. Porque quando a minha barriga era inchada e estufada, nada caía bem. As roupas não serviam e eu saía toda vez frustrada das lojas. Então, a desinflamação, ela, sim, tem toda a razão. Esta é a minha realidade nesse momento. Só roupa preta para disfarçar os quilos a mais. E essa é a realidade de milhares de mulheres. É vestir a roupa que serve. E não aquela que a gente gosta. E não aquela que a gente sonha. E é isso que eu não quero mais que aconteça com vocês. Por isso que nós fazemos tantos conteúdos, por isso que nós fazemos tantos eventos gratuitos, por isso que eu faço live aqui quase todo santo dia, justamente para passar para vocês conteúdos que, se vocês aplicarem, vão ajudar a diminuir o grau de inflamação de vocês. Consequentemente, a barriga é o que a gente perde primeiro. Porque a desinflamação, ela é muito focada em desinflamar, obviamente, e principalmente desinchar. Teve uma aluna minha, a Marcela, que em 15 dias ela reduziu 15 centímetros de barriga. Vocês têm ideia do que são 15 centímetros a menos de barriga? É muita coisa. Em 15 dias, vejam, 2 semanas, 15 dias foi praticamente 1 centímetro por dia que ela eliminou, que ela reduziu, né? Então, realmente, se livrar desses sintomas é algo libertador. Fora o que? Melhora a disposição, melhora o desejo sexual, que tem muitas mulheres que vêm falar comigo também. Carol, eu sou uma mulher que eu não tenho disposição, eu tô tendo problemas lá no meu casamento com meu marido, com, sei lá, com meu companheiro, enfim, porque eu não tenho, a minha libido tá muito baixa, eu não tenho apetite sexual, porque tudo está relacionado. A desinflamação, um corpo inflamado é um corpo que tem uma alteração hormonal muito grande. Eu expliquei isso ontem na live, em detalhes. Um corpo, quando a gente está com um grau alto de inflamação, ele altera completamente a nossa produção hormonal. Aí aquele hormônio sexual, sabe a testosterona, que é responsável por nos dar disposição, ajudar a emagrecer, queimar gordura, construção de massa muscular e libido, ele fica muito baixo. Por isso que essas mulheres têm tanto cansaço, quanto, né, mais alto o grau de inflamação, elas têm tanto cansaço, falta de disposição, não tem apetite sexual. Por isso, por causa dessa desregulação hormonal. E toda vez que eu faço um conteúdo onde eu falo sobre isso, o quanto a inflamação pode afetar os hormônios e o quanto a desinflamação melhora e faz essa regulação hormonal, vocês ficam malucas. Vocês ficam malucas. Vocês ficam, ai, Carol, meu Deus, eu quero saber mais sobre isso, porque eu não emagreço por causa dos meus hormônios e tal. E sim, isso é verdade. Porque se a gente tiver com os hormônios desregulados, primeiro que vai acontecer todos esses sintomas aqui que eu falei. E o emagrecimento vai ficar travado. Porque a tendência é que a gente fique com os níveis do hormônio que engorda altos e do hormônio que emagrece baixos. Vocês já ouviram falar em um hormônio chamado cortisol? Tem um monte de conteúdos aqui no meu perfil falando dele. Esse hormônio, ele é chamado popularmente do hormônio do estresse. Quanto mais a gente está estressada, mais alto ficam os níveis dele. Ele é um hormônio muito importante. Eu chamo ele do hormônio que engorda, porque é uma analogia bem fiel. Porque se ele estiver alto, com níveis muito altos, ele vai fazer vocês engordarem. Eu faço tratamento de artrite reumatoide. Eu acho que o medicamento que uso está interferindo. Não. Não está. Não está. Nenhum medicamento interfere no grau de inflamação. Todo mundo, independente do que... E a artrite reumatoide é uma doença autoimune. É uma doença que causa inflamação. Então, se você tem que obrigatoriamente... Tá sem áudio?
Acabei de receber uma mensagem aqui dizendo que tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Coloca pra mim aqui no chat, meninas, por favor, se vocês me ouvem ou se tá sem áudio. Eu acho que eu tô de áudio, porque vocês estão interagindo aqui comigo, né? Não, as meninas estão dizendo que tá com. Acho que é um problema aí na sua conexão. Porque aqui tá normal. Aqui tá normal. Que bom que tá normal. Ah, beleza. Obrigada, meninas. É um problema aí da sua conexão, tá bom? Faz o seguinte, sai e entra de novo, que normalmente regula, tá bom? Então, é basicamente isso. Esse hormônio, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. É uma doença que causa inflamação. Então, ó, aqui tá... Ah, tá, beleza. Aqui tá todo mundo dizendo que tá ouvindo normal, tá? Ok. Tudo certo por aqui. Então, aí sim que você precisa da desinflamação para melhorar esses sintomas. Para quem não sabe, gente, quem tem crise de artrite reumatoide é algo desesperador. É uma dor horrorosa. Tem uma paciente minha que ela tem. Ela tinha crises, antes de passar pelo processo de desinflamação, ela tinha crises que ela não conseguia mover o ombro. Só para vocês terem uma ideia. Hoje, ela tem, assim, crises muito pontuais. Muito pontuais. Só quando ela tá com nível de estresse muito alto, ou quando, às vezes, ela bebe uma bebidinha alcoólica, ela tem. Mas quando ela está com a rotina dela certinha, o corpo menos inflamado, ela não tem. Então, independente se você tenha artrite reumatoide, fibromialgia, hipotireoidismo, colesterol alto, diabetes, pressão alta, qualquer doença, a desinflamação ela vai ser importante para tudo. E o seu emagrecimento está travado não é pelo medicamento que você está usando. É pela forma com que você se alimenta. É pela maneira com que você está e pelo seu corpo estar muito inflamado. Independente se você vai... E mais um detalhe. Se você diminuir o grau de inflamação do seu corpo, esses sintomas vão diminuir. Logo, a quantidade de medicamento que você vai precisar utilizar vai ser muito menor. Então, tudo contribui. Absolutamente tudo, tá? A live vai ficar salva? Sim. Todas as lives de aquecimento ficarão salvas, tá? Podem ficar tranquilas que vocês vão poder assistir depois mais vezes. Pra quem entrou agora, vocês vão poder assistir depois, tá? Então, a desinflamação ela é muito importante por isso. Regular hormônio, como eu falei aqui, certo? Ó, o médico vai marcar minha cirurgia, falou que precisa emagrecer, está difícil. Já se inscreveu na semana Desinflama Mais? Se você não se inscreveu, se inscreva, porque lá você vai ter, além das aulas, estratégias práticas para ter resultados. Nutri, então a inflamação vem apenas através dos alimentos, os prejudiciais? Boa parte sim. Boa parte sim. Uma alimentação rica em alimentos pró-inflamatórios causa uma inflamação muito grande. O que mais que causa inflamação também? Álcool em excesso, cigarro. O que mais? Estresse excessivo causa inflamação. Não é só os alimentos, não são só os alimentos. Mas, assim, eu vou te falar que a maioria dos, assim, disparado é a alimentação que faz um corpo ficar inflamado ou desinflamado. Beleza? Que mais? Além de ajudar na regulação hormonal, ajuda no funcionamento do intestino, que é o órgão mais importante para o processo de emagrecimento. Aí veja, se você é aquela mulher que está sofrendo com o estômago alto, barriga inchada, estufada, o que é a primeira coisa que a gente precisa melhorar? Intestino. É o intestino que vai fazer o processo acontecer e que vai acabar com esse estufamento abdominal. Porque muitas vezes essa barriga estufada vem do quê? Gases em excesso, má digestão, um intestino que não funciona. É um intestino que está inflamado. Inclusive, na aula 2, eu vou explicar muito, eu vou falar a fundo sobre tudo que acontece com o intestino que faz ele ficar inflamado. O que acontece e tal, e o quanto isso atrapalha no emagrecimento. E também, e não é só falar, eu vou dar uma missão prática. Uma missão prática para vocês, uma das, né? Porque não tem como passar a estratégia total. Uma dica prática que vocês vão poder que vocês vão participar do desafio, né? Que vocês vão ter que fazer durante os 7 dias, que essa missão, ela vai ajudar a fazer a limpeza do intestino de vocês.
Então, é uma das estratégias que vão ajudar para que vocês tenham os seus primeiros resultados. Por isso que eu falo, vocês não podem perder a Semana Desinflama Mais, tanto as aulas quanto ficar ligada lá nos grupos do WhatsApp, porque essas missões serão disponibilizadas por lá. Quem não tiver lá vai perder e não vai poder aplicar. Aí não vai aprender como fazer algumas estratégias para desinflamar, as primeiras, não vai aprender essa técnica, uma das técnicas para fazer limpeza do intestino, e aí vai continuar sofrendo com a barriga estufada e inchada, tá bom? O que mais que ajuda também, além do intestino, para eliminar esse sintoma de barriga inchada e estufada? Acelera o metabolismo, porque a desinflamação, ela atua diretamente no nosso metabolismo. Se você tiver com uma alimentação regrada, né, com uma alimentação estratégica voltada para desinflamar, o corpo ele começa a gastar muito mais calorias durante o dia. E não só quando a gente está fazendo atividade física. Porque o que faz a gente emagrecer, ao contrário do que todo mundo imagina, as pessoas pensam que eu emagreço e queimo calorias, eu emagreço por causa do horário, das calorias que eu gasto durante a atividade física. Eu vou falar pra vocês. Eu treino já fazem uns 13 anos mais ou menos, 13 para 14. Mais ou menos uns 13, 14 anos que eu treino. Os meus treinos são intensos, tá? Intensos mesmo. Eu faço, sabe aquela escada? Quem já viu aquelas escadas da academia? Eu faço todos os dias. Quando eu faço cerca de 1 hora de escada, sabe quantas calorias eu perco? No máximo estourando 300 calorias. Quando eu faço um treino de perna, que é um treino extremamente intenso, que eu, já treino muitos anos, então consigo fazer um treino intenso. Sabe quantas calorias eu perco? Assim, estourando 500 calorias. Então, veja, é uma quantidade, para um emagrecimento, não é uma quantidade tão grande assim, a ponto de, perdi 300 calorias. Não é muito. Mas qual é o segredo de tudo isso? É a gente aumentar o nosso gasto calórico durante todo o dia. E não só enquanto a gente está fazendo atividade física. Que é o que a gente chama de metabolismo de repouso. Metabolismo de repouso. Ou taxa metabólica basal. Que é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta, mesmo quando nós estamos em repouso. Então aqui, eu tô sentada aqui agora fazendo live com vocês. O meu corpo tá gastando calorias. Eu tô deitada dormindo. O meu corpo tá gastando calorias. E são essas calorias que são gastas muito, que fazem a gente emagrecer. Isso que é acelerar o metabolismo, que as mulheres tanto falam. E por que muitas mulheres praticamente não comem e mesmo assim não emagrecem? Porque estão com o metabolismo travado. Porque estão com o corpo inflamado. A partir do momento que diminui o grau de inflamação, esse metabolismo começa a acelerar, esse corpo começa a gastar mais calorias durante todo o dia e uau, o processo acontece. Então, é uma junção de coisas. É os hormônios que começam a regular, é aquela mulher que antes não tinha disposição, não tinha apetite sexual, agora ela tem. É o metabolismo que fica mais acelerado, é o intestino que começa a funcionar melhor e aí já elimina aquela barriga estufada. Então, são muitas coisas. Muitas e muitas coisas que melhoram, tá? É aquela resistência à insulina que muitas mulheres têm, normalmente quem tem um corpo mais inflamado tem, que essa resistência à insulina também trava o emagrecimento. Faz o nosso corpo, quanto maior a resistência, mais insulina o nosso corpo precisa produzir. E essa insulina em excesso faz com que o nosso emagrecimento fique travado. E a desinflamação também contribui para isso. Melhora essa sensibilidade a esse hormônio. Além de destravar o emagrecimento, melhora o quê? A saúde em geral. Porque a resistência à insulina, para quem não sabe, é um estágio antes do diabetes. Se você não cuida dessa resistência à insulina, para virar um diabetes, isso aqui, E o diabetes é uma doença que não tem cura. Uma vez diabética até morrer. E o diabetes, ela é uma doença... o diabetes é uma doença que é a porta de entrada para muitas outras doenças. Insuficiência renal, problema dos olhos e várias outras coisas. O diabetes, para quem não sabe, todo mundo sabe, todo mundo ouve falar nessa doença. Mas o que acontece com o nosso corpo quando uma pessoa se torna diabética? O nosso pâncreas, ele para de produzir esse hormônio chamado insulina, ou produz uma quantidade, ou produz uma insulina que não é eficiente para fazer a função dela.
A insulina é um hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, toda vez que a gente come um carboidrato, toda vez que a gente come um açúcar, o nosso pâncreas vai lá, produz e libera essa insulina, que é um hormônio. Para o quê? Regular os níveis de açúcar no sangue, para a gente não ficar com a glicose muito alta. Quem é diabético perde essa função. Então, os níveis de açúcar no sangue ficam sempre estourados. Aí, o que essa pessoa tem que fazer? Tomar remédio para fazer essa função ou usar a insulina, ser uma pessoa insulino dependente, que é uma medicação que você injeta ali várias e várias vezes, enfim, durante o dia, dependendo existem vários tipos de insulina, né? Não é uma só, para fazer essa função desse hormônio que para de ser produzido ou é produzido de uma forma ineficiente pelo pâncreas. Então, olha que complicado. O diabetes é uma doença séria, as pessoas não se atentam, as pessoas não cuidam. Aí, quando vira diabetes, aí não tem o que fazer. Agora, esse estágio de resistência à insulina, ele é reversível. Olha que coisa boa. É um estado de alerta, mas é um estado que a gente pode, vou me policiar, vou desinflamar o meu corpo para melhorar essa resistência. Porque além de destravar esse emagrecimento, também vai ajudar nessa questão, né, para evitar um diabetes aí no futuro, tá bom? Então, por isso, resumidamente, que a desinflamação ela é tão importante para o processo de emagrecimento, tá bom? Agora, eu falei isso nas outras lives e vou repetir novamente, porque sempre tem pessoas diferentes, tá? Porque eu não quero mais que vocês cometam esses erros daqui pra frente. Qual que é o maior erro que eu vejo as mulheres cometendo com relação a isso? Querem atalhos. Carol, me passa uma receita pra desinflamar. Me passa um suco verde pra desinflamar. É isso que elas querem. Vocês acham que isso funciona? Ontem mesmo, quando eu falei disso na live, teve uma das meninas que estavam assistindo que ela falou: Carol, você já ouviu falar em uma gelatina bariátrica? Gelatina bariátrica. Olha o nome do negócio. Que diz que é uma gelatina que você coloca não sei quantos ingredientes secretos e ela faz você perder não sei quantos quilos em não sei quantos tempo. Vocês acham que isso mesmo funciona? Falem pra mim. Primeiro que gelatina não é nem considerado um alimento, porque é só um compilado de aditivo químico. Quanto mais aditivos químicos a gente consome, mais inflamado o nosso corpo fica. Nutriente, zero. Como que isso vai ajudar alguém a emagrecer? Como que isso vai ajudar alguém a ter uma qualidade de vida e um emagrecimento sustentável a longo prazo? Não existe. Então, por favor, parem de procurar atalhos, meninas. Façam o que precisa ser feito. Não existe milagre. Que bom se existisse. Se existisse milagre, se existisse uma gelatina bariátrica, todo mundo tava tomando, todo mundo tava magro. Ontem eles falaram, café, limão e gengibre. Que emagrece, queima gordura, derrete gordura e afins. É lógico que gengibre tem boas propriedades, anti-inflamatório. Assim como limão, antioxidante, rico em vitamina C. Mas sozinho, eles não têm poder de fazer nada. Porque a desinflamação ou o emagrecimento, né, é um processo que depende de vários fatores. Não é só ir lá e tomar um shot de manhã de cúrcuma e gengibre. Uma água com limão em jejum. Entendeu? Eu anotei. Lembre o quanto você se sente bem comendo bem. Eu sinto bem mais leve. Exatamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, é muito importante isso, meninas. Não se enganem, parem de querer procurar atalhos. Não existe milagre, não existe fórmula milagrosa e não existe um passe de mágica. É um processo. Precisa ser seguido todas as etapas. Precisa ser um sofrimento, fazer dieta restritiva, parar de comer tudo, viver em restrição? Não. Inclusive, as minhas alunas, as minhas pacientes não fazem isso. Ontem mesmo a Estela estava aqui na nossa live, a Belmira está aqui também, eu vi que ela entrou. Elas estão aqui, elas são provas vivas. A Carol também acabou de dar o seu depoimento aqui. Em nenhum momento eu falo para elas, vocês têm que cortar isso, vocês têm que... Não. A Estela emagreceu 12 quilos já.
tomando a cervejinha, adora o chopp, adora o choppinho dela, adora a cervejinha. Ela não abriu mão de nada. Só que ela aprendeu a fazer isso de uma forma certa. Então, vocês estão vendo como não existem milagres? Existe estratégia. E é nisso que vocês têm que focar, tá bom? Pegar tudo que vocês aprendem aqui na semana de aquecimento, na semana Desinflama Mais, que vai ter uma quantidade absurda de conteúdo para vocês aplicarem, para vocês aprenderem. Vai ter a nossa comunidade fechada, que também é um lugar muito legal, onde a gente vai poder trocar muita experiência. Vão ter outras, né, milhares de mulheres que têm os mesmos objetivos que nós. É uma rede de apoio. E fazer acontecer. E não ficar só falando. Ficar só falando e ficar procurando atalho. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Atalho não leva ninguém a nada. A lugar nenhum. Vocês têm que pensar que o resultado de vocês precisa ser sustentável. Quantas vezes vocês já não ficaram sofrendo no efeito sanfona? Ficam aí procurando essas formulazinhas aí que não funciona, emagrece lá um tempo, depois para de fazer e engorda 2, 3 vezes mais. Porque não é sustentável, não faz sentido. Quem que aguenta comer e viver de gelatina durante, sabe Deus, 21 dias? Durante 21 dias. Quem que aguenta? E a qualidade nutricional, onde é que tá? A pessoa que faz uma coisa dessa é uma irresponsável. A pessoa que ensina isso. Porque nós, como profissionais, a pessoa não deve ser profissional da área da saúde, muito menos um nutricionista. Porque se for, deveria ter o CRN cassado. Porque nós, como profissionais, nós sempre temos que prezar pela qualidade nutricional, oferecer nutrientes para os nossos pacientes, para os nossos alunos. E não ficar fazendo essas coisas horrorosas aí. Não faz o menor sentido, tá bom? Então parem de cometer esses erros, tá bom? Quem acompanha o meu perfil, vocês que estão aqui acompanhando as lives, vocês já sabem que quem quer fórmula mágica, se vocês estão aqui esperando isso, eu quero uma receita, uma fórmula mágica, aqui não é o lugar de vocês. Não é lugar, pode até parar de me seguir. Se tá inscrito na semana de Desinflama Mais, pode até se desinscrever. Porque não é isso que vocês vão aprender. Aqui vocês vão aprender uma estratégia sustentável a longo prazo. Sem restrição, sem te deixar de comer as coisas que vocês gostam e com muitos nutrientes, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeira ação imediata que vai desinflamar o corpo e destravar a queima de gordura. Reduzir o consumo de alimentos industrializados. Lembra agora há pouco que eu falei da questão da gelatina? Que a gelatina não é nem considerada um alimento? Por quê? Todos os alimentos que são industrializados, que passam por um processo de industrialização, eles levam em sua composição muitos aditivos químicos. O que são esses aditivos químicos? São substâncias que a indústria coloca nesses alimentos para conferir mais tempo de prateleira, né? Conservação, que é mais tempo de prateleira, a cor característica, o sabor característico, o cheiro, aromatizante, corante. E quanto mais aditivos químicos tem nesses alimentos, desses industrializados, mais inflamação vai causar no corpo. É basicamente isso. Então, tudo que for industrializado lá, gelatina, suco de pacotinho, essas bolachas que se dizem, essas bolachas fit, que de fit não tem nada, barra de cereal. Inclusive, essa semana até falei com uma paciente minha. Ai, Carol, eu posso substituir um lanche por uma barra de cereal? Nunca. Ela queria substituir uma fruta por barra de cereal. Nunca. Barra de cereal industrializado é aquele alimento que parece saudável, mas não é. Se vocês olharem a lista de ingredientes, você cai de costa. Farinha branca, açúcar, óleo isso, óleo aquilo, mais uma cacetada de aditivo químico. Da onde que uma barra de cereal pode substituir uma fruta, uma banana, por exemplo. Aí a galera cai matando em cima da tal da banana. Então não vou comer banana porque banana engorda. Esses tempos atrás eu fiz uma postagem sobre a manga, uma das melhores frutas que existem, que é cheia de vitaminas, que ajuda a desinflamar. Eu recebi um monte de comentários. Carol, pode comer manga? Mas falaram que não pode comer manga porque manga engorda. Aí estão deixando de comer banana, de comer manga, que são frutas maravilhosas, cheias de vitaminas, cheias de coisas boas, porque diz que engorda. E aí come barra de cereal, que é cheio de óleo, cheio de açúcar, cheio de farinha branca. Faz sentido? Nenhum. Parem de ter medo das frutas, pelo amor de Deus.
Banana e manga, meu Deus, como as mulheres têm medo de banana e manga. Ai, porque tem muito carboidrato. Ai, não como melancia porque tem alto índice glicêmico. Gente, se consumir com estratégia, lasque-se. Se o índice glicêmico é médio, alto ou baixo, não interessa. Se souber consumir fazendo a estratégia certa, não importa. Você vai comer essa fruta e não vai dar pico de insulina. Então, antes de vocês ficarem pensando em quais alimentos... Eu vi aqui a pergunta aqui que uma das nossas amigas aqui mandou. Quais alimentos são permitidos? Quais alimentos são proibidos? Isso eu recebo muito. Alimento X engorda? E a minha resposta é: depende. Obviamente que existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Alimentos mais calóricos e menos calóricos. Mas no processo de desinflamação e emagrecimento, não existe nada que seja proibido. Você não pode comer isso. Existe estratégia. Lembra, eu falei aqui cortar industrializado, nunca mais você pode comer industrializado? Não, eu falei reduzir. Porque se vocês consumirem em pequena quantidade, não vai ser isso que vai ser determinante para aumentar o grau de inflamação e fazerem vocês engordarem. Agora, se vocês comerem em excesso, aí sim. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu amo macarrão instantâneo. Miojo lá. Especificamente o da Mônica. De galinha. Eu amo. Porque é uma comida que lembra a minha infância. Eu adoro. Se você me perguntar, Carol, macarrão instantâneo é um alimento nutritivo? Não. Engorda? Depende. Se você comer todo dia, sim. Eu adoro. Eu como macarrão instantâneo. Só que eu como lá uma vez ou outra. E eu sou magra. E aí? Aí dá pra dizer que macarrão instantâneo engorda? Não. O que vai determinar é a estratégia por trás. É quantas vezes você come, como é o restante da tua alimentação. Eu como macarrão instantâneo lá uma vez ou outra. Idem pra, por exemplo, pizza engorda? Depende. Depende do quanto você come, de como é o restante da tua alimentação e da frequência que você come. Por isso que, para desinflamar e emagrecer, vocês não precisam cortar os alimentos. Vocês precisam reduzir, obviamente, né, o consumo de alguns e saber comer da forma certa. Se souber comer da forma certa, não precisa parar de comer nada. Eu como tudo. A única coisa que eu não tomo é refrigerante. É a única coisa, mas por opção minha. Porque eu era viciada em Coca-Cola. É por isso. Eu era viciada em Coca-Cola, então eu parei de tomar porque eu não tinha muito controle. Por isso. De resto, eu como tudo. Eu como cachorro-quente, eu como pizza, eu como hambúrguer, adoro um hambúrguer do Madeiro, amo. O que mais? Como macarrão instantâneo, só que eu não como isso todo dia. 90% da minha alimentação é baseada em alimentos naturais. No meu dia a dia, eu praticamente não como industrializados. A minha alimentação é natural. Eu não como bolacha fit, eu não como barra de cereal, eu não como... Eu como o quê? Fruta, legume, verdura, arroz, feijão, carne, frango. É isso que eu como. É o que eu ensino às minhas alunas. Elas estão aqui, elas não vão me deixar mentir. Tá? Então, se vocês quiserem uma ação rápida para começar o processo de desinflamação, comece fazendo isso. Reduzindo a quantidade de alimentos industrializados que vocês consomem. Já é um passo importantíssimo, tá bom? O segundo passo, cuidar do intestino. Lembra que eu falei lá no início da nossa live que o intestino é o órgão mais importante para desinflamar e emagrecer? E quem não cuida do intestino fica com a barriga inchada e estufada? Então, quem não cuida do intestino... Ó, a Belmira tá aí, ó. Verdade. Com a Carol aprendemos a comer comida de verdade. É isso. E tudo que elas aprendem lá, tudo que eu ensino aos meus pacientes e tudo que eu ensino vocês aqui, nos conteúdos gratuitos, nas lives e nos eventos, é o que eu faço. Porque antes de passar pra vocês, eu testei em mim. Deu certo. Comecei a testar nas minhas pacientes. Deu certo. Nas minhas alunas, deu certo. Aí eu passo pra vocês. Eu não faço nada diferente. As pessoas me enxergam. Ah, mas a Carol tem a barriga trincada. Só deve comer alface e frango. Deus me livre! Se eu tivesse que viver uma vida comendo alface e frango, eu seria a pessoa mais triste desse mundo. Eu como tudo, gente. Eu não deixo de comer nada. Amo uma comida japonesa.
Como pão todo dia. Todo dia eu como pão. Todo dia. Só que eu como pão do jeito certo. Inclusive tem live aqui que eu ensino qual é a forma certa de comer pão pra não inflamar e não engordar, tá? Quem quiser assistir depois tá gravado aqui e salvo. Deus me livre! Até uma paciente minha, nossa, Carol, quando eu vejo teu corpo, eu fico pensando, Carol, você deve comer frango e salada. Aí é que vocês se enganam. Deus me livre e guarde se eu tivesse que viver disso. Eu aplico na minha vida exatamente o que eu ensino pra vocês e o que eu ensino para as minhas alunas. Eu como doce, só que eu não como doce em excesso. Eu não como doce todo dia, eu não como doce exageradamente. Primeiro que eu não sou muito do doce. E também porque, né, a gente tem que ter um limite. E eu como doce da forma certa. Também isso daqui tem vídeo aqui, vai ser um vídeo essa semana, tá? De como você come doce da forma certa pra enganar o seu metabolismo e ele não te fazer engordar. Vai sair esse vídeo essa semana, tá? Fiquem ligados. Então é isso, basicamente isso, tá? Então o intestino, ele é muito importante. Quem não cuida do intestino vai morrer com a barriga inchada, estufada e não vai emagrecer, tá? Uma boa ingestão de água, uma boa higiene de sono, comer comida de verdade, tudo bem conjugado, nós desinflamamos. É isso aí, a Belmira, ó. Ela deu a letra aqui. Ela deu a letra. Ela é minha aluna, é isso que ela aprende lá, tá? E fiquem ligadas, tá? Não percam todas as aulas são muito importantes e as missões também. Quem perdeu uma missão já vai ficar capenga no desafio, porque para o desafio funcionar e para que vocês tenham resultados assim como as minhas alunas tiveram no outro que a gente fez gratuito, teve uma aluna minha lá que emagreceu 5 quilos em uma semana, 3 quilos, enfim, vários, tá? Precisa seguir todos os dias. Então, vocês têm que seguir todas as missões. Quem não fizer uma, depois eu não quero choramingar. Não quero ver vocês choramingando, tá? Ai, mas eu perdi. Ai, porque eu não fiz, é porque eu não tive resultado. Quem não aplicar tudo não vai ter resultado. Porque aquilo ali é um conjunto de micro estratégias, obviamente, que vão trazer um resultado inicial pra vocês, né, gente? Porque não tem como eu passar o meu protocolo completo, porque é impossível fazer isso de forma aberta. Ele é um protocolo complexo. Não é que é complexo, mas é detalhado. Então, eu não consigo fazer isso de forma aberta, mas vão ser micro estratégias que já vão trazer os primeiros resultados para vocês. Mas para isso, vocês têm que aplicar. E essa estratégia vai ser a missão número 3, que vai ir ao ar na quarta-feira na aula 2. Vai ser uma estratégia, inclusive aqui eu ensino as minhas alunas, tá? Uma das estratégias que eu utilizo com as minhas alunas para vocês iniciarem a limpeza do intestino de vocês. Quem quer diminuir barriga, perder aquela barriga inchada estufada, não pode deixar de assistir a aula 2, que vai ter disponibilizada a missão 3, tá bom? Que aí vocês já começam a ter os seus primeiros resultados. E a terceira ação, que é o que eu falei aqui, que a Belmira também falou, é ter uma alimentação mais natural possível. Não é ficar enfeitando o pavão, gastando dinheiro com alimento diet, alimento light, alimento fit, não é isso. As minhas alunas lá, elas não compram nada fit. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, as minhas alunas estão aqui, elas vão me corrigir. Ó, a Belmira até disse aqui, ó. Se vocês forem disciplinados, fazerem tudo direitinho, como a Carol ensina, vocês vão ter resultados espetaculares. E é isso mesmo. É exatamente isso. As minhas alunas, nenhuma toma nenhuma cápsula, nenhum shake. Elas não compram nenhum alimento fit, nenhum alimento caro e de difícil acesso, que você tem que ir lá na Conchinchina para comprar. Não tem isso. E as minhas alunas que participam do desafio gratuito é a mesma coisa. Eu ensino elas o que eu ensino para as minhas alunas no programa fechado. Então, é o que a Belmira falou, é comida de verdade. A alimentação que vem direto da natureza. É adotar aquele lema, descascar mais e desembalar menos. Então, é trocar, é reduzir o consumo de tudo que for industrializado, empacotado, enlatado, e dar preferência para tudo que vier diretamente da natureza. Exemplo, frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, proteínas, carne, ovo, frango, peixe, as proteínas vegetais para quem não come, lentilha, grão de bico, feijão, soja. É isso. É isso. Se vocês começarem a aplicar essas 3 ações que eu falei aqui hoje, a partir de amanhã, até o final da semana, vocês vão ver os resultados que vocês vão ter. 3 ações super simples que vão fazer
total diferença na vida de vocês. E nos resultados também. Obviamente que lá nas Semanas Inflama Mais a gente vai falar de uma forma mais profunda, né? Eu vou trazer as aulas, vou explicar com mais detalhes, cada dia vai ter uma missão, mas só de vocês aplicarem isso que eu tô ensinando aqui nas lives de aquecimento, vocês já conseguem ter seus primeiros resultados, iniciar esse processo. E é isso que faz a gente ter força. Todas as minhas alunas começaram assim. A Belmira foi uma delas. A Belmira, só nas lives de aquecimento, ela perdeu acho que 1,5 kg, 2 kg. A Estela, a mesma coisa. Porque elas começaram a aplicar desde agora. Depois, elas só melhoraram cada vez mais. Hoje, são novas mulheres. Não dá pra dizer que é a mesma que estava lá atrás. Mas para isso, não adianta nada vocês receberem o conteúdo e não aplicarem. Se não aplicar, o resultado não vem. E não adianta ir lá, eu tô trabalhando, eu e o meu irmão estamos trabalhando há 3 finais de semana seguidos para entregar essa semana Desinflama Mais para vocês, tá? Não adianta nada a gente ir lá, se matar, trazer o melhor conteúdo, fazer em formato de desafio que vocês pediram muito, porque a gente fez esse desafio no mês passado e tiveram um monte de mulheres que acabaram não participando, e aí depois foi um chororô, sei lá, umas 3 semanas depois as mulheres ainda queriam entrar no desafio. Carol, por favor, faz desafio, faz desafio, faz desafio. E a gente criou essa nova semana Desinflama Mais justamente para fazer no formato que vocês querem. E não adianta nada vocês irem lá, a gente se matar e trazer os melhores conteúdos se vocês não aplicarem. Aí não adianta reclamar depois que não tem resultado. Os resultados só vêm quando a gente aplica repetidas vezes aquilo que a gente aprende. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, não só para o emagrecimento. Quer ter sucesso financeiro? Você vai ter que ter uma rotina. Tudo que você aprende lá, como ter sucesso financeiro, você tem que aplicar todo dia, repetidas vezes. É no segundo dia que você vai lá, estoura e tem o sucesso financeiro? Não. O resultado, ele é compatível com o quanto a gente se dedica. E eu sempre falei isso para uma paciente minha essa semana. Eu perguntei para ela, eu falei, de 0 a 100%. Quanto você acha que você conseguiu cumprir do protocolo? Ela falou, uns 60%. Beleza. Aí depois ela, pois é que às vezes eu vejo o resultado de outras mulheres e elas têm um resultado bem melhor que o meu. Eu falei, pois é. Você se dedicou 60%. Então o seu resultado foi compatível aos 60% que você se dedicou. Uma mulher que se dedica 100% vai ter um resultado compatível a 100%. É basicamente isso. E não é ficar procurando atalho, não é ficar procurando estratégia XYZ. Não, é fazer o que tem que ser feito. É receber o conteúdo e aplicar. Receber e aplicar, receber e aplicar. Todas as minhas alunas e todas as minhas seguidoras que tiveram excelentes resultados, esse é o padrão delas. Elas recebem o conteúdo e aplicam. Não ficam dando desculpa. Porque é difícil. Porque eu não gosto disso. Porque isso aqui é não sei o quê. Não. Elas recebem e aplicam. Não dão desculpa, fazem o que tem que ser feito. É por isso que elas têm resultado. E se vocês querem ter resultados, é assim que vocês devem reagir, tá bom? É assim que vocês devem fazer, não só com os conteúdos das lives de aquecimento, mas principalmente com os conteúdos da Semana Desinflama Mais, tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo? Falaram aqui que não tá ouvindo nada, é o problema da conexão de vocês. Porque aqui, acho que tá saindo áudio pra todas, né? Coloquem pra mim no chat se vocês estão me ouvindo. Por favor. Quem puder fazer isso, agradeço. Senão, imagina, eu tô falando aqui. E o áudio tá bloqueado. Todo mundo tá ouvindo, é um problema na sua conexão, tá? O ideal é que você saia e entre novamente. Aí você vai voltar a ouvir, tá bom? Então, meninas, é isso. Então, recapitulando, quais são as ações imediatas? Primeiro, reduzir o consumo de industrializados. Segundo, cuidar da saúde do intestino. E terceiro, ter uma alimentação mais natural possível. Combinado? Isso aí, meninas. Live feita. Agora vocês estão liberadas para aproveitar e curtir o Dia dos Namorados. Eu, como não tenho namorado, vou ficar em casa, né? Não vou ter muito o que fazer. Mas para quem tiver namorado, marido, companheiro, companheira, aproveitem e se preparem, porque amanhã temos mais live, tá? Amanhã temos live, sexta-feira teremos live, sábado e domingo. E na segunda-feira, próxima,
começaremos a semana Desinflama Mais. Estou ansiosa. Eu fico mais ansiosa que vocês. Porque os resultados são tão extraordinários, são tão maravilhosos, que eu fico assim, ai meu Deus, não vejo a hora de começar para que vocês tenham aí seus primeiros resultados, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Sei que hoje é um dia muito especial, que muitas de vocês já têm compromisso, mas eu fico muito grata que vocês estão aqui e estão aproveitando a live, tá bom? Que horário que vai ser a live amanhã? Vai ser, acredito que umas 8 da noite, tá? Mas eu vou avisar nos grupos, tá? Eu sempre aviso nos grupos lá de quem estão inscritas, tá? No nosso grupo do WhatsApp, o grupo oficial do evento. Mas eu acredito que amanhã vai ser em torno de 20 ou 20h30, tá? Então já fiquem mais ou menos preparadas aí pra esse horário, tá bom? Que bom que vocês gostaram. As meninas estão dizendo aqui que amaram a live. Fico muito feliz, tá? Ainda teremos muita. Se vocês já amaram essa live, imagine a semana Desinflama Mais. Vocês vão amar 1000 vezes. É um evento muito especial. Nós estamos preparando com muito carinho e com muita entrega, tá bom? Então, meninas, muito obrigada pela presença de todas. Vocês são muito especiais, tá? E amanhã aguardo vocês. Agora vão aproveitar o namorado aí, os maridos de vocês. Beijo!